Olá, hoje vamos falar sobre flexibilização das leis trabalhistas. No momento que estamos vivendo uma crise muito grande, muita gente perdendo emprego, muitos empresários enxugando sua folha de pagamento com receio do futuro e baixa movimentação financeira. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do juiz da Terceira Vara do Trabalho, Dr. Marcelo Tolomei, que é doutorando também da FDV. Obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado. Doutor Marcelo, sempre que se fala em desemprego, né, se coloca as questões da legislação trabalhista, né? E a legislação, a raiz dela é a CLT, né? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Você falou em desemprego, as razões do desemprego, e é muito interessante a gente fazer uma análise mais ampla. Sim. O direito ele nunca está sozinho, né? Ele faz parte de um grande continente histórico, sociológico, econômico. Então é necessário a gente fazer uma análise mais ampla realmente sobre isso, o desemprego. Você tem uma ideia, na década de 1928, 1930, apareceu, vamos chamar assim com todo respeito, um maluco, que disse que a questão do desemprego não era uma questão meramente econômica, e sim uma mera questão de ocupação, de fazer os empresários realmente agirem economicamente, né, partirem para os empreendimentos, e isso não estava ocorrendo em 1928, com a crise de 29, 1930, né? Então era uma década muito problemática. Esse maluco se chamava John Keynes. E ele praticamente, eu diria para você, que ele mostrou como se coloca ovo em pé, né? Aquela história do Cristóvão Colombo, que deu um furinho no ovo, colocou o ovo em pé e falou, ó, o problema do desemprego é um problema da ocupação da economia. Não é verdade? Por quê? Porque na época, os economistas neoclássicos diziam que, ó, o desemprego está ocorrendo porque os trabalhadores não querem assumir salários menor do hoje praticado. Então era a lógica que se tinha para interpretar aquela crise cíclica que o capitalismo estava vivendo. Quando na verdade não era isso, que você podia diminuir, que você não tinha realmente o quê? Empregos. Então o Keynes falou isso, ó, o problema do desemprego é um problema ligado à ocupação. E a partir daí, eu diria para você que a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos que eu poderia chamar e o que algumas pessoas chamam de uma época de ouro do capitalismo. Por quê? Porque você tinha desenvolvimento, você tinha emprego e você tinha um Estado social. Então o direito do trabalho crescia, se consolidava, cada vez mais ele tinha regramentos, cada vez mais ele trazia outros setores para serem o quê? Trabalhadores. Década de 50. 50, 60, né? 70, é o que a gente chamava de quê? Da época fordista, taylorista, em que você tinha grandes empresas, que nessas empresas tudo era produzido lá. Vamos pensar na empresa automobilística, produzia tudo lá, né? Do farol, do retrovisor, tudo era produzido na empresa. Certo, mas para você criar emprego você precisa ter mercado, né? Sim, mas você tinha. Essa época realmente era uma época em que você... Exatamente. Demanda muito grande. Tinha uma demanda muito grande, inclusive de determinados, né, produtos como o carro. O carro ele é muito emblemático nisso daí. Verdade. Então você tinha isso daí, você tinha, como eu te falei, o desenvolvimento, o direito do trabalho crescendo, cada vez mais se ampliando, se consolidando, né, e um Estado social indo cada vez mais à frente. A partir da década de 70,
com a crise do petróleo, você tem situações econômicas que mudam tudo isso. Como você falou, há uma perspectiva de que você não consegue mais engendrar aquele crescimento que você estava tendo. E aí tudo muda. O problema da ocupação começa a fracassar. Sim. Nessa perspectiva de fracasso da ocupação, muita coisa também vai mudar. Por quê? Você começa a pensar no desemprego e na própria questão do desenvolvimento com a perspectiva de você mexer com os regramentos do mercado de trabalho. Aí entra a questão fundamental da flexibilização. Onde que surge a ideia da flexibilização? Ela surge a partir principalmente dos anos 80. E o que é flexibilizar? Esses regramentos estatais, ou mesmo esses regramentos que vêm dos sindicatos, você sabe que a nossa cultura política, as leis trabalhistas vêm do Estado, a época de Getúlio e tal. Na Europa, por exemplo, um pouco nos Estados Unidos, os regramentos vêm da onde? Dos acordos, dos grandes acordos dos sindicatos com os empresários. Então são dois modelos diferentes. Mas a flexibilização atinge a um e a outro. Por quê? Vai tentar desregulamentar as leis ou mesmo desvincular esses grandes contratos para quê? Para que seja da forma mais o quê? Mínima, em relação a quem está negociando. Mínima que eu digo que entre empresa e sindicatos, ou entre individualmente o patrão e o empregado. Sim. Então essa é a verdadeira tônica da chamada flexibilização. Sim. Trabalhar com essa ideia do contrato mais restrito possível. E aí as leis, elas teriam um mínimo, talvez um mínimo legal, mas, por exemplo, a CLT que você citou, ela talvez fosse até inconveniente para essa lógica, para essa visão. Porque você tem a Constituição com alguns direitos básicos que poderiam ser resguardados ou não, tudo dependeria da ambientação política, mas você teria a flexibilização, essa possibilidade de negociar e não considerar as leis ou os grandes contratos coletivos. Então, isso seria o grande motor da chamada flexibilização. E como que isso daí pode evoluir, Quer dizer, quando a gente percebe que a economia está dando claros sinais de crescimento do desemprego, crescimento grande nos últimos meses, isso dá sinais de que é preciso conversar alguma coisa, Melhor ter um pouco menos gente na rua, mas com uma situação que possa as empresas sustentar. Isso na prática já está ocorrendo. Por quê? Porque você já tem vários acordos e convenções coletivas que estão diminuindo ganhos para uma estabilidade no emprego. Então isso objetivamente já ocorre. Só que se diminuir os ganhos, tem um limite. Hoje, a realidade permite que vá até um certo ponto. Qual é esse certo ponto? É você diminuir não o que a lei estabelece, mas o que os acordos e convenções já estabeleciam. Não sei se eu estou sendo claro. Você chega até um certo limite, Até um certo limite. Esse limite é que está sendo questionado. Piso das categorias, Piso, por exemplo, piso de engenheiro, piso do médico. Quando estabelecido pela convenção e o acordo coletivo, pode diminuir. Tá? Agora, quando é por lei, já é uma situação mais complicada. Por exemplo, o engenheiro tem uma lei. Sim. A Lei 4.950-A de 66, que estabelece um piso. Então, um piso não é estabelecido por acordo ou convenção, é estabelecido objetivamente por uma lei. Sim. Então, já é mais difícil você flexibilizar isso. Doutor Tolomei, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já com a nossa entrevista.